Uma fissura gigantesca no solo, que se estima ter até 15 metros de profundidade, surgiu no Quênia, aparentemente da noite para o dia. Nosso planeta está em constante mudança e isso geralmente vem com efeitos inesperados. Hoje estamos presenciando uma das maiores mudanças na Terra acontecer diante de nossos olhos no continente africano. Uma enorme fissura apareceu e está se expandindo a cada minuto. A NASA também previu que essa fissura causará uma das maiores inundações que testemunhamos nos últimos séculos. Por que essa fissura está se formando na África e o que a causou? Além disso, como isso afetará a África e outras partes do mundo? Junte-se a nós no vídeo de hoje enquanto discutimos por que o continente africano está rachando e como isso causará inundações recordes. Por muito tempo, a África tem sido um dos continentes mais intrigantes do mundo. Desde a diversidade de tribos até a vasta vida selvagem e recursos minerais extremamente ricos, o continente é repleto de interesses de estudo para pesquisadores e cientistas. Mas agora está fornecendo algo ainda mais intrigante para os cientistas, algo que ninguém jamais pensou que aconteceria: o continente está se rachando e se partindo. Uma gigantesca fissura que se abriu no Quênia em 2018 continuou crescendo, estendendo-se cada vez mais ao sul. Os geofísicos concluíram que essa fissura se deve à fenda continental abaixo da superfície. A fenda africana oriental se estende por mais de 6.000 quilômetros, indo desde o Mar Vermelho, ao norte, até Moçambique, ao sul. As placas tectônicas nesta região estão se afastando uma da outra, mais especificamente a placa tectônica somaliana está se afastando da placa tectônica nubiana, que compõe a parte maior e mais antiga do planeta. Mas essa separação começou a se formar há muito tempo, remontando a setembro de 2005. A fissura se abriu na região de Afar, na Etiópia, atraindo rapidamente a atenção de geólogos. O que é ainda mais misterioso sobre essa fissura é sua relação com uma erupção vulcânica. Na época, o vulcão Dabaú, na Etiópia, entrou em erupção, mas surpreendentemente, o magma do vulcão não fluiu para a superfície, como normalmente aconteceria. Em vez disso, o magma quente foi desviado para o subsolo, para a fenda continental. Posteriormente, à medida que começou a esfriar, rompeu a superfície formando uma fissura muito profunda, com cerca de 500 metros de comprimento, mas isso era apenas parte da história completa. Os geólogos investigaram mais a fundo e descobriram que essa fissura era um subproduto do gigantesco sistema de fenda africana e que ela se formou porque a fenda continental cedeu ao longo dos anos. Essa fissura continuou se expandindo, alcançando comprimentos e profundidades sem precedentes. Para entender melhor esse fenômeno, precisamos compreender o conceito de placas tectônicas e fendas continentais. A crosta terrestre é dividida em várias placas tectônicas, que são, em termos simples, enormes blocos de rocha que compõem a superfície da Terra. Elas variam em tamanho e espessura, algumas medindo centenas de milhares de quilômetros de extensão. As maiores placas tectônicas da Terra são as placas do Pacífico e Antártica. A placa do Pacífico fica abaixo do Oceano Pacífico e tem uma área de 102 milhões de quilômetros quadrados, com uma espessura de 100 quilômetros. Em contraste, a placa Antártica mede 60 milhões de quilômetros quadrados, com uma espessura de 56 quilômetros. As placas continentais mais antigas geralmente são as mais espessas e podem medir de 50 a 200 quilômetros de espessura. Essas são chamadas de placas continentais. Já as placas mais finas, que não chegam a 50 km de espessura, são chamadas de placas oceânicas. Uma coisa comum a todas as placas são as suas bordas tectônicas. Cada continente tem suas próprias placas com limites bem definidos. No entanto, esses limites não podem ser vistos, pois estão escondidos sob a superfície. Sob os oceanos, cientistas da NASA só os mapeiam ao utilizar satélites geossíncronos no espaço. Essas placas não permanecem estáticas, mas movem-se em velocidades variadas em relação umas às outras. Investigações têm mostrado que as placas tectônicas da Arábia e da África um dia estiveram unidas, mas se separaram cerca de 250 milhões de anos atrás, abrindo o Mar Vermelho. A placa tectônica africana não contém apenas toda a massa terrestre da África, mas também a crosta oceânica próxima ao norte e ao sul do continente. As placas tectônicas se movem lentamente, cerca de 2 a 5 centímetros por ano. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que essas placas se movem dessa maneira, mas acredita-se que seja devido ao calor dos processos radioativos ocorrendo no núcleo do nosso planeta.
Os cientistas chamam essa estranha força de movimento de correntes convectivas. Às vezes, durante o movimento das placas tectônicas, ocorre o rifting, ou fissuração. Uma fenda continental é uma ruptura na placa tectônica do continente, que acontece principalmente quando as placas tectônicas se afinam. Às vezes, as fendas podem ocorrer e ainda serem visíveis na superfície. No entanto, atividades vulcânicas e sísmicas sempre revelariam qualquer fenda, pois os tremores ou a lava causariam rachaduras que se manifestariam na superfície. Consequentemente, essa ruptura se estende a ponto de separar completamente a placa tectônica em duas partes distintas. As grandes fissuras crescendo na África são um sinal de que o continente está se separando. O primeiro caso foi na Etiópia em 2005, mas em 2018, uma grande fissura surgiu no Quênia e tem crescido desde então. Em 2023, a fissura tem cerca de 15 metros de profundidade e 15 metros de largura. No caso da Etiópia, uma erupção vulcânica tornou a fissura visível, mas no Quênia, ela simplesmente apareceu do nada. Certamente, isso é um sinal de que as placas tectônicas estão se afastando. Em 2023, a fissura cresceu imensamente e até atravessa a rodovia Narok em Nairobi. Isso levou os moradores locais a começarem a preencher a fissura com concreto, mas os especialistas da NASA sabem que isso não importa, pois o processo de rifting já começou. O rift dividiu a placa africana em duas partes chamadas placas Somali e Nubiana. Assim, o continente africano está se dividindo em duas partes diante de nossos olhos. O Vale do Rift continuará crescendo e se espalhando até se partir completamente. Um novo oceano será formado entre as duas placas. Vale mencionar que foi assim que os diversos continentes que vemos hoje se formaram, como resultado de rifting e separações. Por exemplo, o Oceano Atlântico Sul foi formado devido à separação do antigo continente em que a América do Sul e a África estavam unidas, há cerca de 138 milhões de anos. Se você observar, notará que as linhas costeiras desses dois continentes se encaixam, como peças de um quebra-cabeça. O mesmo acontece. Há cerca de 300 milhões de anos, a Terra não tinha continentes separados, apenas muitos oceanos. Havia apenas um supercontinente gigante chamado Pangeia e um único oceano chamado Pantalassa. Ao longo dos anos, esse continente se dividiu lentamente e se espalhou para formar os muitos continentes que vemos hoje. Esse processo é chamado de deriva continental, e os cientistas acreditam que o calor do núcleo do planeta facilitou a criação de várias fendas que dividiram Pangeia nos 7 continentes que vemos hoje. A ideia de que todos os continentes eram um único grande continente pode ser difícil de acreditar, e você pode estar se perguntando que evidências os pesquisadores têm para apoiar essa afirmação. Bem, há algumas coisas que comprovam essa afirmação. Uma delas, como mencionamos anteriormente, é a semelhança nas linhas costeiras. Observe cada um dos 7 continentes e compare-os com seus vizinhos próximos, e você notará que quase todos se encaixam em uma única peça de quebra-cabeça. Observe que essas linhas costeiras foram erodidas pelos elementos ao longo dos anos, mas inicialmente, quando esses continentes se formaram, as bordas das placas coincidiam perfeitamente. Outra forte evidência de que Pangeia existiu está em nossos registros geológicos atuais, especialmente nos depósitos de carvão. Os geólogos perceberam que os depósitos de carvão na Pensilvânia, Estados Unidos, são muito semelhantes em composição aos encontrados no Reino Unido e na Alemanha, do mesmo período. Isso mostra que o que hoje conhecemos como América do Norte e Europa era uma única massa de terra. Além disso, algumas plantas e sedimentos idênticos foram encontrados em múltiplos continentes, indicando que, em tempos remotos, esses continentes foram um único todo. Por exemplo, uma planta chamada Glossopteris foi descoberta como fósseis em diversos continentes. Os geólogos também perceberam, por meio de investigações cuidadosas, que as formações rochosas da maioria das cadeias de montanhas ao redor do mundo têm composições idênticas. Isso levou os geólogos a concluir que a maioria das espetaculares cadeias de montanhas que temos hoje, como as montanhas Apalaches nos Estados Unidos e as montanhas Atlas na África, eram, um dia, uma única cordilheira chamada Montanhas Centrais de Pangeia.